Olá pessoal, estamos aqui para a nossa 26ª aula do curso de Morfologia Básica da UniOeste. Hoje nós vamos trabalhar com o neologismo. O neologismo é o processo de formação de novos termos, expressões ou então de novos sentidos para palavras que já existem, que surgem para suprir uma necessidade de nomear algo, alguém ou algum fenômeno. E aí, com o passar do tempo e com a ampla utilização desses novos termos, esses neologismos vão ser incorporados ao vocabulário oficial da língua, isto é, eles vão começar a aparecer nos dicionários de língua portuguesa. O gramático José Carlos de Azeredo vai defender que a introdução, a assimilação e a circulação dos neologismos dependem de fatores históricos e socioculturais, que são essenciais nas mudanças de qualquer língua. Esse gramático vai dividir o processo de neologia em dois grupos. O primeiro dele diz respeito às criações vernáculas, que são as criações de novos termos, expressões ou sentidos dentro da própria língua portuguesa. O segundo grupo são os estrangeirismos, que são os empréstimos que nós fazemos de línguas estrangeiras. Inclusive, é bastante comum, quando a gente pesquisa sobre neologismo, já encontrar algumas definições e exemplos de estrangeirismos, porque são processos bastante próximos. O Azeredo divide as criações vernáculas em dois grupos. O primeiro deles são as criações vernáculas formais, ou então neologismos morfológicos, que são aqueles processos de criação de novas palavras dentro do português. Por exemplo, o surgimento da palavra bafômetro, ou abobado, ou então das expressões sem terra e sem teto. O segundo grupo são as criações vernáculas semânticas ou neologismos semânticos, que é quando uma palavra que já existe ganha um novo significado. Por exemplo, laranja. Ela pode significar tanto a fruta quanto aquela pessoa que é utilizada numa transação ilegal, cujo objetivo é ocultar a identidade de quem realmente está recebendo o dinheiro. Ou então, aquela expressão, eu estou afim de você. Esse afim ganha então a conotação de interesse, de você estar interessado pela pessoa, de você querer se relacionar com ela. Ou a expressão deu zebra, ninguém te deu literalmente uma zebra. Essa expressão ganhou o sentido de que algo deu errado. Ou então quando você fala que alguém amarelou, que não teve coragem de fazer alguma coisa. É importante lembrar que essas palavras já existiam e ganharam novos significados, mas que esses novos significados não excluíram os antigos. Todos esses sentidos, eles coexistem e vão depender aí da intenção do falante. Já os estrangeirismos vão ser divididos em 4 grupos pelo Azeredo. O primeiro deles é o xenismo, que é quando o estrangeirismo ele vai conservar a forma gráfica da palavra. Isso é, a gente vai utilizar essa palavra, mas ela vai manter a mesma grafia da sua língua de origem. Por exemplo, o mouse, que é aquela coisa que a gente utiliza no computador, ou então o personal trainer, aquela pessoa que ajuda a gente lá na academia, ou então o hack, aquele móvel que a gente utiliza na sala para colocar a TV em cima. Formas mais comuns de xenismo que a gente utiliza bastante nas redes sociais é o tweet, né, que é a postagem que a gente faz no Twitter. Ou então a timeline do Facebook, né, ou então dizer que alguém é youtuber. São palavras do inglês que são utilizadas no português com a mesma grafia da língua de origem. O segundo grupo é composto pelas adaptações. Nesse caso, os estrangeirismos eles vão se submeter à morfologia da língua portuguesa. Alguns exemplos: futebol, de football, ou então o verbo checar, que vem do verbo em inglês to check. E algumas formas mais comuns que a gente utiliza nas redes sociais é o verbo stalkear, que é quando você passa muito tempo conferindo as redes sociais de alguém. Ou então tweetar, né, o ato de postar alguma coisa no Twitter. Quer um exemplo de xenismo e adaptação na mesma frase? Eu passei o dia stalkeando o meu crush. A gente tem aí uma adaptação, stalkeando o meu crush, está adaptado para um verbo do gerúndio da língua portuguesa, e também tem a expressão crush, que a gente traz aí para o português com a grafia do inglês. O terceiro grupo são os decalques. Nesse caso, é uma tradução literal de um termo para ele ser utilizado na língua portuguesa. O exemplo trazido pelo Azeredo é o jogador de futebol centroavante, que é uma tradução literal do termo center forward, do inglês. O último grupo são as siglas e acrônimos. A gente já viu a distinção desses termos alguns vídeos atrás. O Azeredo vai defender, então, que esse grupo é composto pelas siglas e acrônimos de expressões de língua estrangeira. Por exemplo, no português a gente utiliza o PC, que vem do Personal Computer, ou então usa o CD, que vem da expressão Compact Disc, do inglês. Identificar neologismos em uso nem sempre é uma tarefa fácil, porque não há instrumentos de medida e avaliação. Alguns neologismos se difundem sem carregar consigo marcas das circunstâncias do seu surgimento, como é o caso do verbo disponibilizar.
Porém, as criações neológicas para Azeredo são mais comuns em alguns domínios discursivos, como na literatura, na publicidade e no humor, ou então em campos de inovação conceitual, científica ou tecnológica, como é o caso das diversas expressões que eu dei exemplo ao longo desse vídeo, que surgem com a utilização das redes sociais. Mas afinal, como é que os pesquisadores e estudiosos da língua estão lidando com supostos neologismos então? Azeredo relata que um dos critérios de pesquisa e análise é o fato de um termo que está sendo utilizado amplamente por uma comunidade linguística não aparecer em dicionários conceituados da língua portuguesa. Essa foi a aula de hoje sobre neologismos, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe seu curtir aqui. Se você é aluno do curso de Morfologia Básica, a sua tarefa de casa é comentar aqui um exemplo de neologismo e um exemplo de estrangeirismo que você conhece e utiliza aí no seu cotidiano, beleza? Espero que tenham gostado, até a próxima aula, bons estudos! Tchau!